Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Ora que está, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Prova Oral, onde hoje vamos falar sobre cannabis, mas para efeitos medicinais. Para Sabia? isso, trouxemos dois especialistas, isto é, duas pessoas, querem se apresentar, é melhor serem vocês a apresentarem-se. Laura Ramos. Laura Ramos, eu venho em representação da Canativa, que é uma associação de estudos sobre cannabis. E Bruno Maia. E eu sou o Bruno Maia, que sou médico, sou neurologista cá em Lisboa e que ando por aí a defender a utilização da cannabis para fins medicinais. Muito bem, ora, eu não sei, Ora, nem sei para onde é que é de começar. Temos, Por onde é que eu começo? eu posso já dizer. O que é cannabis, não é? Boa. Podemos começar É um por bom aí. princípio. O que é cannabis? Expliquem-nos lá. Quem é que começa? Eu posso Não começar? sei, eu não, porque eu não Então, sei. cannabis é uma planta. Ok, uma planta, sim, mas porquê que se Uhum. fala tanto da cannabis? Porque tem fins recreativos, não é? Por causa disso. Caso contrário, esta questão nem sequer se colocava. A Não é? cannabis é uma planta e, tal como muitas outras plantas que existem, tem vários fins, tem muitas substâncias O mais químicas. popular é Lá não recreativo. certo, mas também existe a papoila, também existe a folha de cocaína. Mas ninguém ou seja, fala. O mundo natural tem muitas surpresas para nós do ponto de vista recreativo, mas sem esquecendo que o mundo natural também tem muitas surpresas para nós do ponto de vista medicinal. Uma boa parte dos medicamentos que a gente tem hoje em dia são extratos de plantas e são substâncias químicas, Canabinoides, por exemplo. biológicas, entre os quais os canabinoides que tratam doenças e curam doenças. Exatamente. E que são utilizadas na medicina. Olha, desculpa, agora tive aqui um pequeno à parte, mas um bom nome para uma coffee shop era Clube Recreativo. Estavas a falar das drogas recreativas. Lembrei-me. Olha, Clube Recreativo. Sim. Não era giro. Não, giro, isso, é giro. agora lembrei-me. Olha, vês, porque o meu cérebro está aqui ótimo. Não, Importante, é necessário percebermos desde já, temos aqui duas pessoas que são claramente a favor da utilização da cannabis para fins medicinais. E mais ouvintes. Era muito importante termos pessoas que fossem contra, não é? Porque senão isto vai ser vai ser passeio, tendencioso. não é? Vai ser muito tendencioso. Elas Vai ser um pouco tendencioso. Portanto, queremos assumidamente pessoas que estejam contra o uso de cannabis, para que efeito for. Vá, mas fundamentem. Liguem, Vá, sim. liguem. Tem que fundamentar. Tem Não que pode ser fundamentar. só. Estou. Não pode, Tem aqui- 707-200-330. Vou repetir: 707-200-330. Liguem-nos. Não, sejam a favor ou contra. Não, Temos não, aqui gente com argumentos, portanto, se é Sim, para ok, ligar, liguem sim. com argumentos. Liguem com argumentos, senão vai parecer fraquinho. Exatamente, Não é? exatamente. Foi só para- não quero. Mas agora, o PCP é contra, por exemplo. Não é? Não, o PCP não se manifestou contra a cannabis medicinal em si, manifestou-se contra o autocultivo, a possibilidade de os doentes poderem cultivar mediante uma receita médica e uma autorização do Ministério da Saúde para poderem cultivar as plantas em casa. Isso foi o ponto mais fraturante dos projetos de lei que impediu a aprovação. Vou-vos pedir uma coisa, tenho que colocar os escutadores, senão vamos ter este som metalizado que é horrível. Aqui ainda precisamos de um pequeno adaptador. Deixa-te só dar. É verdade. Então, mas voltando à nossa conversa e fechar, isso. Obrigada, tentar Laura. perceber o que é que está aqui em causa. Vocês e várias pessoas foram defender uma lei que possa permitir o uso da cannabis para fins medicinais. Em quantos países é que isto já aconteceu? No mundo, mais de 30, sem contar com 20 e muitos estados nos Estados Unidos da América. Na Europa, pelo menos 14 países já aprovaram a cannabis para fins medicinais. Não todos com essa opção, com essa possibilidade do autocultivo. Mas o Canadá, por exemplo, já tem autocultivo para fins medicinais desde 2001.
Mas há um uso recomendado, e enquanto médico, seria esse o caso? Se de facto passássemos a usar a cannabis para usos medicinais, há uma dosagem recomendada, não é? Por exemplo, eu sei quando tomo um medicamento que tenho que tomar X vezes ao dia, ou qual é a minha dose máxima diária. Vá. Por exemplo, a cannabis, pode-se morrer de overdose de Não, cannabis? não, isso não existe. Não existe. São muito poucas as substâncias que nós podemos Há só um gajo muito ingerir. pedrado. Exato, podemos ser um gajo muito pedrado, mas ele não vai morrer. Uhum. Há muito poucas substâncias que nós temos e que podemos ingerir e que podemos morrer de overdose. A cannabis não é uma delas, felizmente. É das raras substâncias que não dão overdose. E, portanto, desse ponto de vista é muito seguro. Do ponto de vista médico mesmo. É muito seguro administrarmos a cannabis a pessoas com efeitos terapêuticos, porque sabemos que teremos poucas consequências e poucos efeitos adversos. A questão das doses é uma... Quer dizer, se nós estamos a falar de autocultivo, estamos a falar das pessoas poderem cultivar a sua planta e utilizarem a cannabis para fins medicinais. O que já existem medicamentos criados à base de cannabis. São duas coisas diferentes. O que nós defendemos e estamos aqui a defender é que as próprias pessoas também possam cultivar e consumir a sua própria cannabis. Qual é a diferença entre medicamento e a planta? Em princípio, o medicamento é um extrato da planta, ou seja, conserva só uma das moléculas. Exatamente. Portanto, só vai ter uma das propriedades da planta. Uma pessoa que consome a planta consome as restantes moléculas. E já há estudos científicos e farmacológicos que parecem demonstrar que o consumo da planta inteira tem efeitos mais vantajosos comparativamente com os medicamentos isolados. E quanto mais não seja, as próprias pessoas que já consumiram os medicamentos à base da cannabis, aliás, em Portugal já houve um medicamento à base da cannabis no final dos anos 90 que foi aprovado e foi retirado do mercado. Como é que se chamava o medicamento? Ele chama-se Marinol nos Estados Unidos. Já não tenho bem a certeza se em Portugal tinha o mesmo nome, mas era conhecido como Marinol. Não era o Dronabinol? Era o Dronabinol. A substância é o Dronabinol, exatamente. Aquilo que aconteceu... Havia uma droga nos anos 80 que era o Ropinol. Não, mas isso é uma benzodiazepina, isso é outra coisa. Não é cannabis, isso não é cannabis. Olha, mas diz-me, quando estamos a falar em consumo, como é que seria esta forma de consumo? Íamos fumar? É que as pessoas, quando pensam em consumir cannabis, pensam em fumar cannabis. Podem fumar, mas fumar é provavelmente a forma menos adequada, porque fumar qualquer coisa implica combustão e a combustão implica riscos para os pulmões. Ok. Podemos cultivar plantas da cannabis e fazer extratos de óleo para consumir, para ingerir, ou podemos vaporizá-la. Que hoje é uma coisa que hoje em dia está na moda, sobretudo com os cigarros. A minha mãe fazia-me de eucalipto, não é? Porque eu andava sempre muito mal, agora imagina só fazer vapores de cannabis. Também se pode ingerir, por exemplo. Há pessoas que fazem bolachas e comem bolachas. Há muitas maneiras de alternativas ao fumo, para quem não quiser fumar. É engraçado esta questão do uso medicinal, porque ainda há uns tempos ouvi falar da cannabis para o combate a Alzheimer e corrijo-me se estiver enganada aqui. Há alguns estudos, não sei se são válidos ou não. Mas, desculpa, é engraçado. E agora vou cruzar aqui duas formas de consumo completamente, se calhar vais achar disparatadas e muito, muito leigas, não é? Porque eu costumava dizer a alguns amigos meus que fumavam muito que eles eram mais esquecidos por causa disso. E, portanto, tem aqui alguma... É um mito. Existe alguma ironia aqui? Estou para tratar há muita gente que diz isso, Alzheimer com cannabis. Há muita gente que diz isso, sim. Sim, o excesso de consumo de cannabis pode... se torna mais esquecido. Sim, há vários mitos da cannabis. Dizem que a cannabis é cancerígena, quando o que está aprovado é que ela é anticancerígena. Tem propriedades anticancerígenas. E essa é uma dos outros mitos sobre a cannabis, que faz perder a memória, etc. Quando, na verdade, ela parece ter efeitos benéficos sobre o sistema nervoso central. Em algumas doenças degenerativas que existem. Alguém que fume cannabis, o seu grau de concentração é maior? Depende. A ideia que se tem é que eu o conheço muita contrário. gente agora que está em casa a dizer assim: sim senhor, eu quando quero trabalhar. Queremos uma pessoa que esteja neste momento a consumir cannabis que nos ligue, por favor. Espera, deixa-me falar aqui no meu 707-200-330. O seu comportamento será... a comer uma bolachinha de cannabis com um chá. Sim. Alguém que esteja neste momento. Há muita gente que chega a casa ao final da tarde e fuma. Faz fuma uns charro, bolinhos. Não é? Sim. Há muita gente que faz. Há muita gente que fuma um charro para dormir. Isso era outra coisa que eu gostei. Há muita gente que faz isto também. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu conheço vários doentes que fazem isso. Pessoas mais jovens, em princípio. Mas pessoas que, tal como eu conheço várias pessoas que tomam calmantes para dormir, e eu conheço algumas pessoas já idosas que tomam há 20, 30, 40 anos, todos os dias à noite um calmante para conseguirem dormir. E sem ele não conseguem dormir. E já conheço algumas pessoas mais novas que utilizam a cannabis também para dormir, sendo que uma boa diferença entre as duas é que a potencialidade de criar dependência nos calmantes legais
é muito maior do que a potencialidade para criar dependência na cannabis. Ora, Se calhar, comparando uma com a outra, mais vale fumar um charrito antes de ir para a cama. Ora, vamos ver se o nosso ouvinte Que já a frase do dia. está neste momento a consumir. Talvez não. É o Carlos Costa de Reguengos de Monsaraz. Olá, Carlos. És a favor ou contra? Carlos? Para efeitos medicinais, é assim, para clarificar, eu sou de Lisboa, estou aqui, portanto, a passar a Reguengos de Monsaraz e estou a caminho de Lisboa. Portanto, é assim, eu sou a favor, obviamente, para efeitos medicinais. Vocês queriam pessoas contra, mas enganaram-se aqui neste caso, na pessoa, eu sou completamente a favor. Não, nós queremos pessoas contra e a favor, sim, percebes? queremos saber a vossa Só para o opinião. programa não ser uma seca. Claro. Exato. Não, mas não, estou a favor. Eu considero que, portanto, no fundo, por tudo o que já foi dito e no fundo, por toda a informação que já existe e que já tem sido veiculada, embora, portanto, muitas vezes fala um pouco de evidência científica e que a evidência científica ainda não é totalmente, digamos, corroborativa do benefício da cannabis. Portanto, para fins medicinais, portanto, parece mais ou menos evidente que a cannabis terá, portanto, muitas vantagens do ponto de vista medicinal e, portanto, não vejo de forma alguma maneira, não vejo de forma alguma que os inconvenientes, basicamente, sejam superiores, digamos, que às potencialidades. Portanto, acho que sim, tem que ser a favor. Aliás, deixem-me só dizer que estamos a receber imensas mensagens, há muito que não recebemos tantas. A primeira é da Filomena Catarina. Ela diz: nas festas que por aqui se fazem há sempre bolachinhas dessas e são muito boas, diz a Isabel Rocha. Claro que sim, legalizar acaba com o tráfico e acrescenta mais-valias ao Estado. Quem fuma da boa? Pergunta o Pedro Correia. Alexandre Fernandes diz: orégãos e louro? É que não. Eu sou a favor e sou não fumador, diz o Pedro Bessa Pimenta. Psicologia 5 charros de 12 em 12 horas, é o que diz o Rui Mesquita. O porquê de tal preocupação? Tudo feito no interesse do doente. Qual o valor do imposto? Pergunta. Gonçalo Neves: a malta que é contra a utilização da cannabis para qualquer fim claramente nunca fumou um bom canhão de erva. É disso que essa malta precisa. Por mim, legislava tudo, até o cultivo próprio. Aliás, porque falamos em cultivo próprio, há pelo menos duas situações em que há um cultivo próprio. Uma é em Cantanhede, não é? E são empresas que já estão autorizadas a cultivar cannabis para fins medicinais em Portugal. Isto é, qualquer empresa pode cultivar cannabis desde que não venda em Portugal, é isso? Teoricamente, sim. Tem que ter uma aprovação do Estado e do Infarmed. Ora, a Alexandra Sofia de Matos diz: dose é a palavra-chave, seja no cannabis ou algum produto alimentar, por exemplo. Fernando Mateus diz: legalizar algo que a natureza fornece não parece lógico. Se a natureza dá, deve ser permitido. Alexandre Fernandes diz ainda: umas belas bolachas com chá verde já marchavam. Jorge de Oliveira: boa tarde. Uma pergunta. Pelo que sei, o projeto de lei foi para discussão na especialidade. Portanto, pelo que entendo, a questão da cannabis medicinal poderá ser aprovada primeiro. O problema era que a cannabis autocultivada podia ser facilmente transformada em recreativa. É isto que se passa? Querem responder? É essa a preocupação dos partidos que iriam votar contra. CDS-PP, PSD, o PCP e os Verdes. Porque acho que houve ali também um bocadinho de confusão com o que são os fins medicinais e o que são os fins recreativos. Existe assim um medo generalizado que depois o autocultivo acabe por ser traficado para terceiros e o objetivo é exatamente o oposto. Quer dizer, as pessoas já cultivam neste momento, os doentes já cultivam, eles estão na ilegalidade a cultivar, e o que se pretende é que haja uma regulamentação dessas pessoas que já estão a fazer a sua própria medicina. Mas o fim recreativo, qual seria o mal do fim recreativo? Agora vem aqui esta pergunta. Ou seja, temos tabaco, temos álcool, Para mim não temos é uma nenhum. série de Para mim substâncias. também não, claramente. Não é? Porque o problema é se de repente passamos todos a cultivar e a utilizá-lo para fim recreativo. E a pergunta é: e depois? Mas isso já existe. O problema é que as pessoas vão buscar louro prensado e Ali no Martim Muniz, não é? e sabe-se lá mais o quê, e o Exato. autocultivo viria exatamente permitir o contrário. As pessoas vão saber o que é que vão consumir e têm outra segurança. Como em todas as drogas, se nós proibirmos qualquer droga, aquilo que vamos fazer é atirar as drogas para a clandestinidade e perder o controle sobre elas. Portanto, se nós as
legalizarmos, nós podemos regulamentá-las e fiscalizá-las. Ora, deixem-me só dizer que estão a ligar várias pessoas, todas elas são a favor, precisamos de pessoas contra. Precisamos de pessoas contra Não vai ser fácil. isto. Não, é possível. Mas é bom que os senhores deputados Olha, percebam que não há muita gente contra. Temos muitas mensagens. E estamos a bater todos os recordes de sempre na transmissão que estamos a fazer no Facebook. Estamos a bater, inclusivamente, os recordes anteriores do DJ Vibe, que era o nosso recordista. Estão muitas pessoas a ver esta transmissão. Rui Aguiar diz: concordo plenamente, vamos legalizar o álcool e outras drogas ilegais. Somos tão ignorantes. Abraços, meus malucos, é o que ele diz. Isto é uma crítica, parece-me. O Rui Aguiar diz: para ver se percebi, qualquer uso de cannabis em Portugal é proibido, mas tem 2 enormes plantações de empresas. Exatamente. Isso mesmo. É verdade. Podem vender para o estrangeiro, mas não podem vender para os portugueses. Os doentes portugueses, por exemplo, não terão acesso a nenhuma dessas variantes de cannabis medicinal. Por isso é que depois, como diz aqui o Carlos Silva, vive em Amsterdão e 95% dos meus amigos holandeses não fumam. Curiosamente, quem fuma mais são as pessoas que vieram de países onde a cannabis é proibida ou não é permitida. Depois vamos todos para a Holanda. E também temos o Carlos Mesquita, que diz que desde há 3 anos que exerce a minha profissão de farmacêutico comunitário na Alemanha. Aqui é vendida nas farmácias sobre várias formas farmacêuticas. O feedback dos pacientes paliativos com neuropatias, com cancro, etc., é bastante positivo em comparação com outros medicamentos utilizados para a dor. Os pacientes andam mais contentes, mas fora isso é bem tolerado, é barato e é eficiente. É no fundo isso que se espera de um bom medicamento. É bem aceito pela comunidade médica e não há cá grande problemática nesta medida. Um abraço para ti, Elvis. Ora, boa noite, diz o Márcio Teixeira. Eu sou a favor de usar para utilizar para o que quiserem. O pessoal da erva é só paz. Agora, efeitos secundários, por muita experiência de ver a longo prazo, efeitos idênticos em amigos. Sim, má memória, alguma distração e uma coisa muito engraçada, certa desconcentração motora, mesmo sem ter fumado, ainda até se torna engraçado, mas nada de grave, tudo muito na paz, é o que diz. Há aqui uma opinião contra, do Paulo Aguiar. Ele diz: eu sou contra os efeitos de consumir cannabis, incluem batimentos cardíacos rápidos, desorientação, falta de coordenação física, frequentemente seguida por depressão ou sonolência. Alguns consumidores sofrem de ataques de pânico ou ansiedade. A cannabis muda a estrutura das células do esperma, deformando-as. Dessa forma, até mesmo pequenas quantidades podem causar esterilidade temporária aos homens. Querem reagir? Aposto que sim. Tirando a parte do esperma, que não... Não sei onde é que ele foi buscar este estudo. Gostava de ver esse estudo científico. É tudo verdade e depende muito de pessoa para pessoa. Convém dizer que a cannabis é uma planta que pode ter muitas variantes diferentes e as pessoas também têm predisposições diferentes. Ou seja, se eu fumar um tipo de erva ou se consumir, vai ter um efeito diferente em mim e terá outro diferente em ti. Isso também dependerá da erva que se consumir. As possibilidades são inúmeras e é também nessa complexidade que é difícil e que se geram estes mitos também. Tens aqui o Paulo Silva que diz: eu fumo e tenho 3 filhos, portanto o esperma dele não acho que não sofra grandes alterações. O Léo diz: no Brasil o Supremo Tribunal Federal está a julgar um caso que trata da liberalização do uso de cannabis para fins recreativos. Até o momento o placar está a 3-0 para a liberalização do uso recreativo, porém o julgamento está parado desde abril do ano passado. Só o judiciário poderá quebrar esse tabu, já que o legislativo é conservador. O uso medicinal de cannabis já é liberado, porém os remédios são todos importados, pois não pode ser cultivado. Este é um ouvinte já regular da Prova Oral no Brasil, já viram? Temos amigos no Brasil. Opa, não é incrível? Eu acho incrível. Lá se vai aquele mito do não percebem português de Portugal e tal. Não percebem. Estão a ouvir a Prova Oral, é um ouvinte mesmo brasileiro. Mas é incrível, em relação ao Paulo Aguiar, só gostava de lhe dizer uma coisa. Tudo na vida tem riscos, sobretudo as substâncias. Então nós temos uma série de substâncias que são legais, que têm efeitos secundários e podem provocar uma série de complicações. João Parracho pergunta: se legalizarmos, não será mais fácil esta droga chegar às crianças? Mas a droga já pode chegar às crianças, legal ou ilegal. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos várias regulamentações e limitações, por exemplo, em relação ao álcool ou ao tabaco, que tentam impedir que as crianças fumem ou que as crianças bebam álcool. Isso não quer dizer que a gente deve legalizá-las para toda a gente. E, portanto, é perfeitamente possível aplicar a mesma medida. A Maria Banha deixa aqui uma pergunta, parece-me pertinente. Autocultivo, mas porquê? Há tantos medicamentos com tantos princípios ativos e nem por isso cultivamos no nosso quintal. Nem temos um laboratório em casa para fazer os nossos próprios medicamentos. Pois é. É uma boa observação. Não, só que o problema é que aquele medicamento que nós falávamos há bocado do Marinol, muitos doentes começaram por fazer o Marinol
E eles relatavam muitas vezes que se sentiam excessivamente pedrados, desmotivados, deprimidos. E quando essas mesmas pessoas começaram a experimentar a planta toda, e a diferença entre os comprimidos e a planta toda são a tal quantidade de substâncias que existe na planta, para além daquilo que é extraído para os comprimidos, sentiram-se muito melhor ao fumar a planta. E é por isso que nós temos cannabis medicinal em muitos países neste mundo, porque de facto parece que ela é muito mais eficaz, ou pelo menos efetiva para os doentes, do que os comprimidos estão comercializados. O Rui Mesquita diz: seria a favor se as vendas forem feitas devidamente controladas e com prescrição médica, venda em farmácias ou para farmácias? Cheque. Essa é É isso que a gente propõe. Olha, o Bruno Marques diz uma coisa engraçada: tabaco, álcool, café, reality shows e depois proíbem uma planta. Jorge Cónigo diz: sim, ontem já era tarde. Existe hoje em dia muita variedade de cannabis que há para todos os gostos. É uma questão de se informarem. Já agora, há pouco tínhamos aqui uma mensagem de alguém. Para começar, temos muitos ouvintes brasileiros. O que é que se está a passar? Será que a prova oral está na moda no Brasil? Mas o Brasil tem, por exemplo, uma situação muito interessante, que houve mães que se juntaram no movimento para conseguirem importar óleo de CBD, de cannabis, para darem aos filhos que tinham convulsões, cerca de 30 convulsões por dia, com um síndrome de epilepsia rara, que é o síndrome de Dravet. Nós também temos crianças com esse síndrome cá em Portugal, e essas mães acabaram por conseguir autorizações especiais dos tribunais e do Estado, baseadas em direitos humanos, autorizações especiais para cultivar e para importar medicamentos à base de cannabis para os seus filhos. O que vai acontecer em Portugal provavelmente é que, se não for autorizado o autocultivo, nós vamos percorrer o mesmo caminho. Há pessoas que vão ser apanhadas com cannabis, que estão a usar para fins medicinais, para tratar cancros, ou crianças com epilepsia, vão acabar a ser julgadas e vão acabar no limite por ter autorizações especiais, porque se trata de direitos humanos. Já agora, o Armando Salgado de Lisboa: já se informaram sobre o número de mortes provocadas pelo álcool todos os anos, além de que o álcool vicia, mas é legal. A cannabis não. Bem, o álcool agora já não é legal a sua venda para maiores de 16, não é? Não, para menores de 16, exatamente o oposto. Sim. Há muito tempo. Já há uma lei também a inibir-se com Exatamente. o consumo. Proibido, mas consegue-se comprar. É verdade. E há miúdos com menos de 16 anos, bem menos, todos os fins de semana em coma alcoólico. Dados do CICAD dizem que há mais mortes por alcoolismo neste momento nos jovens do que por heroína. A Alexandra Sofia de Matos diz: há diversas ervas que, por exemplo, são abortivas e não é aconselhado a grávidas, e o assunto não é tão explorado como a cannabis. Oi. Mais um estudo que a gente desconhece. Bem, mas acho que isso não é cannabis, não é? Não, eu acho que o que ela está a querer dizer é que existem outras ervas bem mais que podem ser abortivas, e que não se levanta essa questão como se levanta no caso da... Paulo Aragão, não percebo porque é que não olham para o modelo usado pelo Estado do Colorado e para outros Estados americanos para estudar como podia ser feito cá. Esta lei é um avanço, mas nesta altura do campeonato, perdi-me agora no texto. O Colorado tem um bom exemplo. Quando eles legalizaram para fins recreativos, havia um certo medo de que agora os jovens vão consumir muito mais, e o consumo por jovens decaiu mesmo. Temos que falar com a Madalena Bicho de Lisboa e também com o João Oliveira também de Lisboa. Vamos ter um ouvinte contra. Uau! Espera, vamos falar primeiro com o Manuel Ferreira. Olá, Manuel Ferreira. Olá, boa noite. Olá, tu és contra? Eu sou sim, 70% de mim é contra. Ok, vamos a isso. Queremos ouvir. Estávamos a precisar de um telefonema assim. Por isso é que eu liguei. Boa, fizeste bem. E porquê é que és contra, Manuel? Porque creio que cannabis, ou a erva, etc., é uma caixa de Pandora que ninguém sabe exatamente o que contém, não é? E pelos estudos que existem e pelos efeitos secundários que pode provocar e que não estão devidamente estudados, porque quer queremos, quer não estão devidamente estudados, são bastante perigosos para o ser humano, neste caso, não é? E está provado, por exemplo, eu por pessoas familiares que trabalham com pessoas com problemas mentais, que tiveram algum tipo de problemas, grande parte delas, especialmente nos jovens, vinham exatamente por terem consumido cannabis. Porquê? Porque exatamente
pelo facto de não ser uma substância regulada, ter determinados produtos na sua constituição que basicamente criaram e despoletam esse tipo de problemas. Manel, mas aquilo que a gente sabe hoje em dia em relação aos problemas psiquiátricos por causa do consumo de cannabis não é bem assim. Aquilo que parece é que as pessoas que já têm alguma predisposição para ter esses problemas psiquiátricos têm um primeiro surto por causa da cannabis. Mas a questão é que estes mesmos problemas psiquiátricos podem ser despoletados pela cannabis, pelo álcool, pelo consumo de muitas outras substâncias ou por qualquer situação estressante na vida. Sei lá, um desgosto amoroso. Como tu segundamente sabes também, exatamente porque o estudo será o mesmo, não é? A probabilidade disso acontecer com o cannabis é muito superior do que acontecer com as outras substâncias. E esse é o grande problema, não é? Como? Desculpa. Não sei que estudo é esse que diz que é muito mais provável acontecer com a cannabis do que com outras substâncias. Eu digo isto com base num familiar que trabalha com jovens que tiveram problemas e que têm problemas, ficaram praticamente completamente descapacitados e devido ao consumo dessas substâncias e trabalham com jovens a tentar reabilitá-los novamente para que voltarem a uma vida normal, em que normalmente o que acontece é que 80%, 85% desses jovens ficaram nesse estado devido ao consumo de cannabis e o resto, a outra percentagem de outros podiam ser problemas que efetivamente iriam surgir, mas a grande percentagem é devidamente pelo consumo de cannabis e não de outro tipo de substância como o álcool. Sabes, por exemplo, se esses mesmos jovens também consumiram álcool? Os que consumiam cannabis, se esses mesmos jovens que tiveram esses problemas psiquiátricos também consumiam álcool. Sim, efetivamente consumiam, só que ninguém questiona, nem ninguém põe em causa o consumo que eles fizeram do álcool. Bom, há uma coisa que me parece longe mais perigosa para qualquer jovem, que é comprar qualquer tipo de droga a um dealer, não é? Será de longe bem mais perigoso ou mais propício, se calhar até ter contacto com outras drogas, do que comprar num sítio numa farmácia, autorizado, numa farmácia. Agora não acredito que o farmacêutico tenha assim, olha, não queres levar uma graminha de coca também? Eu creio que qualquer substância não é boa para o ser humano, ou seja, eu já consumi, já fumei, já bebi, eu sempre fui mais adepto do álcool do que propriamente de fumar, nunca foi a minha cena. Mas não é por isso que estou a ligar principalmente porque o Alvin disse que precisavam de alguém que ligasse contra e eu sou contra. E fizeste muito bem. 75%, não é? Simplesmente para ter alguém a falar mal, não é? Sim. Eu sempre fui do contra e continuarei a ser do contra e nesse aspecto sou do contra. Temos que trabalhar esses 25% a favor. Uma coisa que nunca terá o meu apoio é nesse sentido, uma vez que ao visitar esse familiar ao seu lugar de trabalho e ver e presenciar todos os zombies, vamos passar a expressão, de jovens que provavelmente na sua vida jamais voltarão a ser pessoas normais, e em grande parte devido ao facto de terem consumido mas eles tipo não de estão substância, zombies não é? por causa da eu cannabis. acho que esse argumento, esse velho argumento que se legalizarmos é que vai ser, é como o preço dos combustíveis, não é? Vamos legalizar para baixar os preços. E Manel, e o que é que fazemos ao álcool? E às milhares de portugueses que estão a morrer por causa do consumo do álcool. E legalizamos também? Fazemos como fazemos o açúcar. Taxamos mais? Isso é um bocadinho hipócrita, digo eu. Não, pode ser hipócrita. Cada um tem liberdade de ter a sua opinião. Não, em relação à cannabis não tem. Eu sou hipócrita, os outros é que são pessoas inteligentes. Não, de todo. Eu é que estou a dizer que, na minha opinião, continuar a taxar... Eu ponho no papel dos pais dessas pessoas que realmente ficam sem saber, porque de repente têm um filho alegre ou uma filha alegre e de repente tem um zombie que não fala, que não diz nada, que tem que lhe dar de comer na boca com colherzinha como um bebê porque não sabem, porque basicamente fritaram a pipoca. Não, mas essas pessoas não estão assim porque estão sob o efeito de cannabis. Provavelmente estão medicadas por causa de uma esquizofrenia ou de uma psicose. Já tive esta conversa com muita gente, sei exatamente como é que acaba. Uns continuam com a sua ideia, eu fico com a minha e não vou entrar em discussões. Mas eu não quero que fiques com a tua ideia nem eu com a minha. Eu quero que os meus doentes de esclerose múltipla, os meus doentes de Parkinson, os doentes que estão a fazer quimioterapia possam ter acesso a este medicamento. Isto não é uma questão de argumentos. É uma questão de acesso aos medicamentos. Mas eu não sou contra que algumas pessoas tenham acesso
a esses medicamentos ou a esse tipo de substância para determinadas... Então o que é que fez? Uma lei que tem um regime de exceção? Eu sou contra o facto de se legalizar por legalizar e que basicamente nós sabemos como é que funcionam o nosso país e as nossas... como facilmente se contornam todos os limites e todas as leis, e por isso mesmo é que eu digo que não sou a favor da legalização por legalizar. Agora, obviamente, se abrir uma exceção muito reduzida para determinados casos concretos, sim, eu sou a favor disso. Agora, contra quero fumar uma ganza e vou à farmácia comprar uma grama de erva, não uma grama, por assim dizer, acho que não faz sentido nenhum. De acordo com este projeto de lei, só se fores doente é que podes fazer isso. Porque é curioso, por exemplo, o meu irmão, por exemplo, fumava ganzas todos os dias. É curioso que de repente deixou de fumar e agora consegue ter uma conversa de 1 hora sem que ele parasse de 2 em 2 minutos e perguntasse o que é que estávamos a falar. Porque é que estávamos a falar? É curioso como essas pequenas substâncias, não é, que vocês defendem, alteram tanto a capacidade do ser humano normal, que não tem, por sorte, não tem problemas familiares a nível de genética para ter alguma crise ou o que seja, de ficar com esses problemas, ou seja, que de repente, ao deixar de fumar, conseguir efetivamente melhorar a sua qualidade de vida, tanto psicológica como outras a nível que não tem nada a ver com a psicológica. Manel, acho que deixaste aqui a tua posição e foi bastante útil para este programa. Agradeço-te por isso. Deixem-me só ler algumas opiniões que, entretanto, nos chegaram. Uma delas é da Patrícia Vasconcelos. Ela diz: eu sou completamente a favor. O meu filho tem déficit de atenção, dislexia e hiperatividade e durante anos tomou Ritalina e não obtinha resultados. Desde que toma o óleo de SBD, será que é assim? CBD. CBD, os resultados escolares e sociais são claramente positivos. O Vasco Ribas deixa aqui a sua mensagem. Viva Fernando, não pretendo ser... ele diz, não pretendo ser identificado, já disse. Só para dizer que eu vi na emissão que a cannabis não teria qualquer influência na fertilidade. Eu fumo, estou num processo na maternidade Alfredo da Costa, precisamente por não conseguirmos ser pais. O médico que nos tem acompanhado mostrou-nos um estudo em que era demonstrado que prejudica a fertilidade. Portanto, o estudo existe. E repito, eu fumo, ou seja, sou a favor do consumo de laser. Pronto. Lazer, ele é que se enganou. De lazer, desculpem. Olha, mas deixa-me perguntar, é aditivo, é viciante ou não é viciante? É muito pouco, se é que é, não é? Ok, é porque existe esta questão, não é? Que é a promoção de um vício, não é? É quase que tem esta ideia. Mas depende da predisposição das pessoas. Há pessoas que bebem o primeiro copo e vão ter que beber 20 a seguir. Há pessoas que fumam um charro e depois vão ter que fumar mais outro a seguir ou vão ter que fumar todos os dias. Como o caso do Manuel, o irmão tinha que fumar todos os dias. Há pessoas que fumam ao fim de semana, fumam uma vez por mês, fumam nas férias. Depende muito, as substâncias e o Bruno poderá falar melhor que eu. Neste caso da cannabis, a grande maioria das pessoas não se vicia em cannabis. Existe uma pequena percentagem que, de facto, é como a Laura estava a dizer, que, tal como as outras substâncias todas, acabam por ficar adictos. Mas a grande maioria das pessoas não desenvolve adição em relação à cannabis. E atenção, eu quando estava a dizer a este ouvinte sobre a hipocrisia, porque para mim, tal, da mesma forma, quando falamos do açúcar ou do sal, parece-me que taxar mais como forma de controlo é uma coisa que para mim é um bocado absurda, não é? Que é, ou se criavam limites e isso tinha que ser um padrão obedecido por quem fabricava, seja aquilo que for, ou então taxar, não é? Tornar só mais caro como forma de controlo, para mim é um bocadinho... Mas repara que a gente aqui o taxar, a gente até já aceitava. O problema aqui é o ilegalizar. Olha, deixa-me ir ao telefone outra vez. Vamos ter em linha a Madalena Bicho de Lisboa. O mais premiado arquiteto contemporâneo português, criador de obras icónicas, influenciador de várias gerações de arquitetos, Cisa Vieira é o convidado da Prova Oral. Às vezes pergunta qual é o projeto seu de que mais gosta. Eu digo, não sei. Isto é um contínuo, com experiências diferentes. Emissão ao vivo e aberta ao público. Ponho sempre como condição, não me venham dizer que têm que estar prontos aqui a 15 dias ou um mês ou coisa assim. Cisa Vieira na Prova Oral, com Fernando Alvim, Xana Alves e Catarina Moura. Dia 1 de fevereiro, quinta-feira, na Antena 3.
Está, Cisa Vieira, é dia 1 de setembro, será nosso convidado de emissão. Eu disse setembro? Fevereiro, desculpem. É basicamente daqui a uma semana, será na próxima quinta-feira, não esta, na outra, será em direto do El Corte Inglês, emissão a partir das 7 da tarde com o arquiteto Cisa Vieira. Todas as pessoas poderão assistir ao vivo a essa emissão, poderão inclusivamente colocar perguntas, será claramente uma das emissões do ano. Deixem-me falar aqui com a Madalena Bicho, é assim? Olá. É verdade. Olá, Alvin. Olá. Eu conheço uma Madalena Bicho, será que é mesmo? Pois conheces. Minha vizinha. Exatamente. Olá, Madalena Bicho. Olá, boa noite. Pois, deixa-me cá adivinhar, és a favor? Eu sou a favor. Eu tenho esclerose múltipla. Eu tenho muitas dores nas articulações. Eu sei o efeito positivo que tem. Eu acho que tem que ser permitido haver alternativas ao fumar cannabis. Eu não gosto de fumar, tem um efeito péssimo em mim. Psicologicamente, o maior ataque de pânico que eu tive foi a seguir a fumar, e eu acho que a legalização é um caminho para haver acesso a alternativas para canabinoides, não para fumar, não é? Eu acho que o ouvinte que falou antes de mim generalizou um bocadinho o efeito negativo que tem em algumas pessoas, não é? Não se pode generalizar assim, mas eu gostava de saber se os teus convidados sabem se este processo de legalização envolve o acesso a alternativas para além do ter que fumar. Convidados. Então, existem várias alternativas mesmo em relação ao autocultivo, ou à possibilidade da pessoa poder cultivar a sua própria planta. Ou seja, em casa é possível arranjar uma máquina e vaporizar. E a Madalena podia fazer uma vaporização. Qual é a vantagem de vaporizar? No caso das suas dores, vaporizar teria um efeito praticamente imediato. No caso de querer ter uns efeitos prolongados, a alternativa seria consumir o óleo da cannabis, que também pode ser produzido em casa pela própria pessoa. Não é preciso. E agora, pergunta super parva, isso vai-me dar moca? É porque eu não quero estar com moca. Eu tomo pós-operatórios, Nolotil, Clonix, tomo anti-inflamatórios, estou a destruir o meu estômago para as dores, porque eu não quero estar com a moca. Eu quero não ter dores. Não quero sofrer os efeitos secundários. Eu ia sugerir-te, Madalena, que vás ao nosso site da Canativa, em canativa.pt, e cliques em consultas. Nós facilitamos consultas com um médico que faz parte da nossa associação, que é o Dr. Javier Pedraza. Ele é espanhol, mas também trabalha em hospitais portugueses e é experiente em tratamentos com cannabis e derivados. Ele tem estado a ajudar muitas pessoas que o procuram e que precisam de descobrir qual é a estirpe da planta mais adequada, qual é a concentração do óleo mais adequada a cada caso, e ele tem experiência e sabe o que é que será mais indicado para ti. Acho que deves falar com ele, porque mais perto de Portugal neste momento é a pessoa que melhor te poderá aconselhar. Olha, Madalena, obrigado pela tua intervenção, que me parece que também foi importante. Deixa-me dizer que temos muitas. O Carlos São Pedro diz: a Antena 3 devia ter vergonha de quê, Carlos? Cannabis das estufas tem químicos, aditivos, etc. E vicia. Já vi uma amiga a bater mal porque não conseguia arranjar em Portugal. Eu sou a favor da plantação em casa. O CBD não dá moca. Não, mas tem um efeito um tanto ou quanto depressivo. É? Supostamente aquilo não atua no sistema nervoso central, mas as pessoas que o tomavam relatavam que se sentiam pedradas, pesadas. E quando fumavam a planta em si, como a planta também tem o THC, que é, de certa forma, estimulante, que é o efeito psicoativo mais conhecido da cannabis, esses doentes acabaram por ficar fãs da planta. Agora fiquei curioso porque é que o Carlos dizia que a Antena 3 devia ter vergonha. Ele responde: de andar a falar mal dos youtubers. Lindo! Ora, a esse propósito, amanhã vamos ter aqui youtubers. Por falar em moca. Sim, por falar em moca, vamos ter aqui youtubers conhecidos para falarem da série
que está a causar polémica na RTP. É verdade. Ouçam, vai ser amanhã a partir das 7, uma emissão que vai ser de resto repartida entre o Porto e Lisboa. Eu estarei no Porto, mas todos os convidados estarão aqui em Lisboa e poderão vê-los e participar ativamente na emissão. Já agora, o Simon Pedro diz: e já existem estirpes de plantas com 0% CBD. Sim, sim. É? Ok. Mencionem a Canadouro 2017. Hashtag. Foi a Feira Internacional do Cânhamo no Porto. Canadouro, sim. Okay. Foi em novembro do ano passado. Estivemos lá, sim. Marco Pereira diz, bem, são tantas as participações, vocês não acreditam. O efeito psicoativo pode ser minimizado usando uma variedade rica em CBD e vai desvanecendo com a tolerância que vai sendo criada com o uso regular. Exato. Exatamente. Está certo. Ok. Pronto, deixa-me ir ao telefone. Temos aqui alguém em linha. A emissão está a ser muito concorrida, como seria previsível. Esperar, vamos falar com o Vasco Sousa de Faro. Ele diz que quer falar para separar alhos dos bugalhos. Quais são os alhos e quais são os bugalhos? Olá. Olá, Vasco. Parabéns a todos pelo programa. Obrigado. Eu estava a ligar por um motivo. Eu ouvi a intervenção daquela pessoa que não concorda. Ainda bem, não temos todos a mesma opinião. Sim, exatamente. Claro. Agora, eu acho que é importante perceber aqui que eu julgo que o que está em causa é que pessoas que, por condições médicas extremamente complicadas, precisam ter acesso a este tipo de substâncias, o possam fazer sem serem considerados criminosos. E eu isso sou totalmente a favor, porque acho que as pessoas ficam um bocadinho com os cabelos em pé quando ouvem esta nova lei a pensar que agora vão legalizar a cannabis, o uso recreativo. Eu julgo que não é isso que está em causa. Sobre a questão do cultivo, pode ser nas farmácias, isso é um ponto que já poderá ser mais discutido. Agora depende, cada caso de um doente é um caso, as pessoas reagem de forma diferente à substância, há N estirpes, com N características psicotrópicas, de atenuação de dor, etc. Portanto, acho que depende do caso, cada paciente tem de ser devidamente acompanhado, eventualmente testar diferentes produtos, porque uns poderão reagir melhor, outros pior. Dou-vos um exemplo. Qualquer pessoa que vá a Amsterdã e entre num café fica embasbacada pela primeira vez com a quantidade de produtos que há com N nomes, com N características e efeitos. Portanto, verdade. E também quem diz que há reações, eu acredito que haja pessoas que ficam mesmo muito mal e com problemas psiquiátricos, mas também o que é que estão a consumir? É o produto natural? É uma estirpe específica? É um produto, digamos, aditivado e misturado com químicos? É o quê? O dealer, eu presumo que não tenha lá uma etiqueta a dizer e contém os seguintes ingredientes, X% de top. Pronto, é preciso também saber enquadrar as coisas. Um produto que seja regulado, que esteja devidamente quimicamente testado, que diga efetivamente o que lá tem dentro, a que caso será melhor a sua aplicação, é totalmente diferente. É uma droga? Que eu saiba, droga, por definição, é uma substância que cria vício. O álcool é uma droga, o tabaco é uma droga, até o próprio açúcar é, para todos os efeitos, uma droga, aquilo que eu considero a maior droga epidemia do século XXI. Portanto, tudo em excesso e sem controle é uma droga. Pode ou não criar mais hábitos de vício e ser mais difícil parar o consumo. Eu dou-vos um exemplo. A minha mulher é polaca, eu já fui à Polónia muitas vezes. Aquilo é assustador, os efeitos que o álcool tem em consumidores de longa data. Há muita volta. Parecem os zombies que estavam aí a mencionar antes. Verdade. E, aí, reparem, e nós cá ainda temos um sério problema de alcoolismo. Sim. E aí reparem, estão a falar de uma coisa num país onde o consumo é muito mais barato. Uma pessoa vai a uma loja de álcool que é aos pontapés e compra uma garrafa de vodka com 95% de volume de álcool, que é uma coisa que se chama spiritus, por €1, uma coisa com 30 centilitros. Estamos a falar de uma coisa com maior concentração que o álcool que é utilizado a nível hospitalar ou em casa para desinfetar feridas. Mas olha, na Polónia já é legal a cannabis medicinal. Exatamente, ora aí está. Pronto, é o que eu acho que é importante. Eu quando digo separar alhos de bugalhos, o que está em causa é uso medicinal para pessoas que precisam. Se deve ser cultivado ou comprado em sítios próprios, isso já é outro ponto. Eu pessoalmente sou a favor para a substância estar mais regulada e ter a certeza se está bem adaptado ao fim a que se destina, que seja em farmácias ou estabelecimentos especializados para isso, com acompanhamento médico. Pronto, como estava aí uma ouvinte agora que falou antes de mim a dizer,
tem certas reações a partes da substância do produto e não gosta de fumar, portanto acho que um estabelecimento especializado dá outro tipo de capacidade de resposta do produto certo para a situação certa. Pronto. Agora, por continuar a proibir, eu conheço pessoas que são viciadas em Xanaxes. E quando estão realmente ansiosas, se não puserem 1 ou 2 Inderal debaixo da língua... Os ansiolíticos, aliás... Olha, deixa-me dizer que de todas as intervenções que tivemos, a que está a ter mais apoio e mais comentários é a tua. A Maria Banha a dizer, concordo plenamente com este. Não, mas existem até vários documentários, se calhar cá há uma escala menor, mas nos Estados Unidos há uma dependência muito grave. Cá é igual, 25% da população portuguesa estima-se que tome benzodiazepinas, são os tais calmantes ou ansiolíticos, todos numa base diária. 25%? 25%, um quarto dos portugueses. Um quarto da nossa população anda drogada. Não é? Ali em 2010, 2011. Okay. Um de nós há de tomar benzodiazepinas. Eu não tomo. Não. Também não. Never. Pronto. Tomei meio na faculdade para não ficar nervosa para o exame e andei drogada. Jorge de Oliveira a dizer, intervenção lúcida deste ouvinte. Podemos ter aqui uma candidatura à presidência da República. Eu apoio. Podemos começar com o Presidente da Junta, vá. Não, Olha, eu só gostaria de dar mais uma pequena chega, há mais pessoas a querer falar, que é, por exemplo, basta lembrar que havia uma altura que não havia psicólogos, só havia psiquiatras. Que te habituados a tratar de coisas de foro psiquiátrico mais graves, aquilo era a lei do medicamento. Eu tenho pessoas na minha família e conhecidos que, pronto, é a questão do Xanax, na altura estou com um bocadinho de dificuldade em dormir, em vez de ler um livro, tomo um Xanax. Começas no Val Desperto e acabas no Xanax. É essa a curva. Eu conheço uma pessoa que tem 80 anos e que toma 1 ou 2 Xanaxes por dia e quando precisa de dormir, pronto, é como eu disse, tem que ser coisas mais pesadas, porque já está viciado, não há hipótese, já está completamente agarrado ao químico. Faz parte da rotina já diária, não é? Exato, para poder dormir, exatamente. E há quem tome para conseguir dormir, há quem tome para depois conseguir acordar, não é? Tem este ciclo viciado. Eu acho que é como tudo na vida, é preciso peso e medida, é preciso discutir as coisas com alguma seriedade e separar, como diz os velhos do galhos. Está em causa uma questão médica. E se calhar se pensarem, quem tem uma dor de dentes que dói imenso e anda ali a tomar Clonix e outros medicamentos e tem aquela dor 2 ou 3 dias, imagina o que é todos os dias viver com uma dor lacinante no corpo. Sim. Tu o que é que fazes? O que é que eu faço? Sim. O que é que fazes da vida, rapaz? Era o que eu queria dizer. Neste momento sou perito, faço peritagens no ramo patrimonial. Já fui gestor de sinistros. Não sabe trabalho que condições área... é que reunias para uma candidatura à presidência quando Marcelo saiu daqui a alguns anos? Manda o teu CV para um mail do Alvin, por favor. Estou demasiado jovem. Bem, muito bem. Obrigado pela tua intervenção. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Tudo bom. Obrigado. Olha, estamos quase a terminar esta emissão. Está a ser muito rápida. Estamos a 8 minutos. São muitas as perguntas, muitas observações mesmo. É incrível. Já agora, o Pedro Fernandes diz, o problema deste assunto é que as pessoas contra não percebem muito sobre o assunto. E aquelas que estão a favor têm curso superior. Deviam informar-se mais. Okay. Um ouvinte pede para o doutor falar de deficiência endocannabinoide aguda. Endocannabinoide, não é? Há muita gente que fala de... Sim, tem a ver com o sistema endocannabinoide. Eu não sei, também não sou cientista, não saberia explicar muito bem, mas tem a ver com o sistema endocannabinoide, que foi descoberto recentemente, anos 80, se não me engano, pelo Rafael Meshulam, que é um investigador médico israelita. Mas eu também não sou a pessoa mais indicada para estar a explicar esse síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide, mas sei que existe. Ok. É uma ciência muito alargada e para quem diz que não existem estudos científicos, há mais de 10 mil neste momento que podem ser consultados. Eu fui há pouco tempo ao PubMed, que é um motor de busca só para médicos e para artigos científicos da área da medicina, e pus lá cannabis e tive 22 mil resultados. Olha, deixem-me só dizer que temos mais um ouvinte em linha. Esta segunda-feira na Prova Oral, o humorista António Raminhos. O que é ser pai de 3 miúdas? Opa, é tu teres logo muito estrogénio logo de manhã. Os rapazes, tu vestes, nos espetáculos eu costumo dizer, um rapaz, tu vestes um puto de manhã com um saco de lixo preto e o gajo vai para a escola a pensar que é o Batman. Prova Oral,
De segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3. Ora bem, isto será segunda-feira. António Raminhos será o convidado da Prova Oral na sexta. Já esta semana teremos Diana Cu de Melancia, a atriz porno, será a nossa convidada. E amanhã teremos... Estão-se a rir. É verdade, vai ser... Serviço público, não é? Nós vamos de fio a pavio, falamos mas há aqui uma novidade acrescida, é que Diana Cu de Melancia não vem sozinha, ela vem com zebra. Quem será o zebra? Isso é que ela irá dizer na emissão. Ela vem com zebra. O que é que será? Não estão intrigados? Sim, eu vou pesquisar, mas não pode ser aqui neste computador. Eu acho que esta emissão vai bloquear o acesso poderá bater esta, que é a recordista até agora no Facebook. Será que vamos conseguir? Acredito que sim. Será que há pessoas mais interessadas em cannabis? Ou em estrelas de porno? Pois não sei. Devíamos fazer um ranking no final do ano. Sim, para vamos tentar perceber isso na sexta-feira. Continua a perguntar se os Açores é o melhor sítio para plantar erva. Esta pergunta já surgiu aqui 3 vezes para aí. Não sei porquê. A empresa canadiana que está agora a plantar 100 mil plantas em Cantanhede, o CEO da empresa viajou durante 2 anos pelo mundo inteiro para concluir que Portugal é o sítio ideal para plantar cannabis medicinal e instalou-se aqui no investimento de 20 milhões de euros. Por isso é que a Expo Facica é toda muito animada. É o sítio ideal. Já viste se Portugal fosse o epicentro da plantação de cannabis no mundo? É bem possível. A Colômbia da Europa. Mas sem tráfico. Sem tráfico e sem violência, não compares. Isso é que é necessário legalizar. Sem Sofia Vergara. Sem Sofia Vergara. É colombiana. Não temos a Sofia Vergara, mas temos a Alexandra Moreira. Olá, Alexandra. Tu trabalhas com plantas medicinais? Sim. Boa noite a todos. Olá. Quero cumprimentar todos os presentes, o Alvin. Costumo ouvir o programa e pronto, gosto bastante. Pronto, eu estou a ligar, no fundo... ouvi as pessoas que ligaram anteriormente, portanto há pessoas a favor, contra, é natural. Eu, trabalho com plantas, eu estudei agropecuária, depois fiz mestrado em agricultura biológica, trabalho desde a licenciatura que sempre fiz mais investigação nessa área das plantas medicinais, mais como biopesticidas. E sempre tirei um curso de aromaterapia, estou assim um bocadinho ligada às plantas medicinais e eu pergunto às pessoas que são contra ou a favor ou que não têm opinião, se uma planta, neste caso a cannabis sativa, não é? Apenas uma planta, qual é que é o problema da pessoa ter em casa as sementes, de semear, de ter onde quiser, num vaso, num jardim? Qual é que é o problema de uma planta? É assim, se ela tem efeitos negativos ou positivos, não é? Na saúde humana, é outra coisa, porque, ou seja, tem que haver, há estudos, mas isso já desde a pré-história, desde a existência da humanidade, que, não é, com a etnobotânica, que sabemos as histórias das plantas. E estar a proibir o uso, o consumo, a plantação, a troca de sementes de uma planta, acho que é a coisa mais ridícula que pode existir. Na minha opinião, e gostaria só de querer ter ligado aqui para o programa, só para as pessoas pensarem que estamos aqui a falar de uma planta, não estamos a falar de uma substância sintética, estamos a falar de uma planta que simplesmente o ser humano quer decidir e legislar de uma planta que obviamente que dá milhares de euros e de dólares e desse dinheiro todo, bitcoins ou o que for, às pessoas do mundo inteiro, num circuito ilegal, não é? Há países que já legalizaram, há outros que não. O nosso país está sempre assim na corda bamba, nunca sabe muito bem o que é que há de fazer, vai sempre atrás dos outros, e eu acho que, quem estiver a ouvir e que também possa decidir, e mesmo nós, talvez, ou seja, o referendo, nem sei muito bem como é que vão decidir, acho que tem que pensar... Não é? Eu não sei, sempre vai haver referendo. Em março, neste momento, o projeto não é um referendo, não é? Mas vai-se discutir na Assembleia. Está só na Assembleia, pois. Está-se a negociar o projeto e ele volta à Assembleia em março. Olha, os nossos ouvintes estão loucos. Eu vejo aqui 2 opiniões. Há um ouvinte que nos diz: fumar cannabis reduz testosterona porque tem produtos similares de hormonas femininas. E vem outro ouvinte e diz: não fumar aumenta a testosterona e transforma-nos em neandertais. E daqui a 50 anos vão descobrir que também é um preventivo, não é? Porque agora estão a dizer que esta planta que é boa para fins medicinais, para quem tem problemas de saúde, mas também pode ser preventivo, não é? Ou seja, depois dizer, só quem tiver problemas muito graves é que pode ir comprar. Então, mas eu posso querer ter a planta e usar como preventivo de alguma coisa, não é?
ou em vez de estar a tomar os tais Xanax, tomar aquilo. Sim, Eu nem estou a dar a minha opinião pessoal, porque eu não consumo, já experimentei, não é? Na altura, quando era mais jovem. Neste momento não consumo e nem acho piada a isso. Mas acho que a nível terapêutico, e eu utilizo muito óleos essenciais, portanto, acho que a planta de cannabis sativa, portanto, é uma planta linda, acho que tem um cheiro ótimo. Portanto, gosto bastante da planta. Eu gostava de ter a planta no meu jardim só para poder ter, e se calhar extrair, até que também tem propriedades de fibra, portanto também dá para usar como uma fibra, não é? De tecido. Portanto, dá para fazer papel, poderia perfeitamente substituir os eucaliptos todos que temos neste país exatamente. por cânhamo industrial, que é uma estirpe da planta sem THC, sem o Imagina só um incêndio numa... Sim. Olha, nós temos que acabar esta emissão. Quero agradecer não só a intervenção desta última ouvinte, a Alexandra Moreira, que trabalha com plantas medicinais, foi também uma intervenção importante. Tenho que despedir-me de vocês. Querem deixar alguma coisa aqui para o final? Dizer alguma coisa? Eu quero dizer uma coisa aos deputados da Assembleia da República. É uma coisa muito rápida, que eu estou muito chateado. E se algum deputado da Assembleia da República nos está a ouvir, então, de certeza, vocês frequentemente falam em literacia da população em saúde, falam em literacia da população científica, e os senhores deputados da Assembleia da República em relação a cannabis mostraram-se completamente ignorantes em relação àquilo que é o conhecimento da cannabis. Inclusivamente deputados médicos que emitiram opiniões não, mas factos falsos, fake news, sobre a cannabis, e que me deixaram extremamente chateados. Portanto, se querem promover a literacia em saúde e se querem promover a literacia em ciência, então esforcem-se um bocadinho mais, porque aquilo que nós ouvimos em relação a este debate foi vergonhoso do ponto de vista dos factos e do conhecimento. O doutor é que sabe, é só isto. Recomendação médica agora. E pronto, ficamos aqui com Bruno Maia e Laura Ramos, que vieram aqui participar neste programa. Amanhã vamos ter então youtubers neste programa, youtubers muito conhecidos. Fiquem para saber quais. Eles têm agora uma série que está a fazer polémica na RTP. Amanhã às 7, emissão que vai ser dividida entre o Porto e Lisboa. Obrigado a todos, espero que esta emissão tenha sido esclarecedora e quem sabe não haverá uma segunda emissão para esclarecer ainda mais. Acho que é necessário. Quem sabe? Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt